Olá, meus amigos e minhas amigas. Cirurgia geral, João Ricardo, acessos venosos centrais. Todo mundo passa, todo mundo usa. Tem uma aplicação enorme na nossa prática clínica diária. Os que não fizeram, sempre doido para fazer, para treinar. E realmente é um procedimento médico, faz parte de um ato médico e a gente precisa compreendê-los muito bem. Então vamos lá. Às vezes a gente precisa fazer alguma solução que ela não comporta veia periférica, como uma solução hiperosmolar, nutrição parenteral total. Então, eu preciso de diluir esse conteúdo hiperosmolar numa via de alto fluxo, cava superior. Agora, outras vezes, eu preciso apenas introduzir drogas ou mesmo soluções isotônicas em quem não tem possibilidade de acesso venoso periférico. E às vezes essas punções, essas drogas também são, além de esclerosantes, elas vão precisar ser feitas por várias vezes, como os antineoplásicos. E também uma coisa bastante interessante, quando é necessário uma hemodiálise de ser realizada, o acesso venoso central, colocando aquele catéter especial, que vai fazer toda aquela troca sanguínea da hemodiálise. Então, nós temos várias indicações e vários motivos para a gente fazer um acesso venoso central, né? Seja ele jugular, seja ele subclávio, muitas vezes eu tenho que colocar lá um catéterzinho junto ali ao átrio direito. E sem falar também das necessidades de monitorização, porque a gente não mede PVC sem a gente ter o catéter lá junto ao átrio direito e fazendo com que propicie a gente medir a pressão venosa central. Então, existem vários motivos e várias implicações. Então, se a gente for resumir aqui num quadrinho sempre é bom para a gente guardar a imagem. Pacientes com impossibilidade de acesso venoso periférico, muito comum em pacientes hospitalizados há muito tempo, somente pessoas que já estão edemaciadas, idosos e etc. A medida da pressão venosa central, a admissão de agentes esclerosantes, como quimioterápico, a nutrição parenteral. Alternativas para as punções de repetição, principalmente se ele vai ser submetido à quimioterapia, coloca lá o acesso venoso central, lá o Portocat, ele vai fazer isso. E, eventualmente, nós precisamos colocar, até como medida de medição, medida de controle e monitorização, principalmente de pacientes graves lá, o catéter na veia pulmonar. O marca-passo definitivo é feito mediante uma punção e hemofiltração ou plasmafarese, ou mesmo hemodiálise, é necessário um catéter venoso central. Nós temos contraindicações relativas. E algumas delas a gente vai observar. Infecção no lugar da punção. Eu gosto da jugular direita, mas eu estou com abscesso no pescoço. Poxa, vai pegar uma subclave esquerda, vai lá numa femoral, sei lá, vai ser longe da infecção. Alterações anatômicas local, fraturou a clavícula, alguma coisa, ele tem uma doença congênita que dá limitação de mobilização do pescoço, tem artrogripose, aquela doença que a pessoa fica olhando lá para trás, isso você vai ter alguma dificuldade algumas vezes. O trauma que você teve suspeita da lesão da veia cava superior, o paciente tem discrasia sanguínea, usa anticoagulante, você vai fazer uma punção. Ele tem pneumotórax, vamos imaginar que ele está com pneumotórax do lado esquerdo, e eu vou puncionar aqui o lado direito, olha, que medo de eu fazer um outro pneumotórax. Não, ele tem pneumotórax, já está drenado, então se eu fizer pneumotórax, já, entendeu? Já está drenado mesmo, já está resolvido, então vamos passar lá do lado esquerdo. Pacientes que estão agitados, é complicado para você manter uma técnica adequada, até para você manter o rigor asséptico, porque o rigor da sepsia, antissepsia, deve ser muito grande no catéter venoso central, porque o risco de infecção de você ter uma endocardite bacteriana é muito sério. A lesão prévia naquela veia, a obesidade mórbida é relativo, mas dá para fazer a punção tranquilamente. Pacientes que foram mastectomizados no lado da punção. Lá na hora da ressuscitação cardiopulmonar, não é hora de
fazer catéter venoso central, é uma exceção se você não conseguiu, além da contaminação, possibilidade de fazer iatrogenia. Crianças menores de 2 anos podemos ter complicações, a punção intraóssea é muito bem utilizada, fraturas de costela ou clavícula. Então, são complicações relativas, mas que eventualmente podem ser suplantadas. A técnica geral para o acesso central é usada, é a técnica chamada Seldinger, que ele se baseia numa punção com agulha fina, a introdução de um guia, de um mandril, a dilatação da pele e depois a introdução do catéter propriamente dita de silicone, seja uma via, 2 vias, 3 vias, muito utilizados no CTI. Ultimamente tem se usado muito ultrassom Doppler para localizar a veia, saber se está tudo certinho, é um conforto bacana, mas não é estritamente necessário. Que consiste a técnica de Seldinger? Consiste na punção venosa que ele ultrapassou, então está lá na veia, saiu o sanguinho, ele vai colocar o catéter, o guia. Uma vez com o guia, você tira a nossa agulha. Após dilatar a pele, introduz o catéter e depois vai fazer a remoção de todo esse guia metálico, depois de você introduziu, fazer o teste, se refluiu, se está na veia, se está correndo bem, de forma adequada. As complicações potenciais são complicações muito inerentes à própria punção. Do lado esquerdo, punção do ducto torácico, à direita não tem essa possibilidade. Nervos periféricos, arterioembolismo, embolia do catéter, quer dizer, um pedacinho do catéter foi lá para dentro e permaneceu. Pneumotórax, seja das mais frequentes. E complicações tardias como trombose venosa, perfuração cardíaca e tamponamento. Eu já vi um caso na época que os catéteres eram de plásticos mais duros, embolizou o catéter e o catéter perfurou o miocárdio, uma complicação. O hidrotórax, que é a punção lá do linfático à esquerda, e infecções, tanto infecções no local da punção, mas infecções sistêmicas. E quero chamar bastante atenção à necessidade da técnica séptica e da paramentação adequada, porque a infecção pode ser uma endocardite bacteriana, e isso não é boa coisa. São situações graves. Agora, lá durante, na hora que eu estou fazendo o procedimento, eu posso ter alguns contratempozinhos, alguns acidentezinhos que eu preciso me preparar. Por exemplo, puncionei uma artéria. Agora que as agulhas estão mais finas, é melhor. Antigamente, uma agulha grossa e o catéter ia dentro da agulha. Aquilo era um horror. Mas, se eu puncei a artéria, tiro a agulha, mantenho a pressão, vou puncionar outro local, tentar o mesmo local. Suspeita de pneumotórax, pode ser pelo ar na seringa, dispneia, mas muitas vezes o pneumotórax ele não vai ser causado imediatamente. O furinho é pequeno e conforme a dinâmica ventilatórica você vai observar. Então, o raio-x após a punção venosa é bastante interessante. Se eu colocar exageradamente o catéterzinho, ele pode ir lá no miocárdio e fazer arritmia. Então, muitas vezes, o olho num monitor, se for possível, é bastante legal para a gente verificar essa possibilidade. Agora, uma coisa que a gente vê com alguma frequência, você fez a punção, está colocando o fio guia não desce. Aí vem aquela coisa de eu forçar. Não, não força, pelo amor de Deus. Ele tem que entrar suave, livre. Se ele não está descendo, às vezes saiu da veia a minha agulha na hora que eu fui trocar. Tem alguma anomalia, ou essa veia está lesada, fez trombose, alguma coisa. Então, não tenha pressa em fazer a punção e nem queira fazer movimentos bruscos para adentrar o seu guia. E a persistência do sangramento no orifício da inserção. Às vezes fica sangrando. Claro, se esse paciente tem coagulopatia, que a gente deve evitar nesses casos, é mais ou menos difícil. Você às vezes tem que reverter essa coagulopatia. Mas a compressão local costuma ser eficaz. Num caso de persistência, a exploração cirúrgica talvez seja até necessária, somente se esse paciente tiver alterações, instabilidade hemodinâmica de alguma natureza. A veia subclávia é uma veia muito usada, muito confortável. Claro, tem o problema de eu fazer um pneumotórax pela proximidade com a culpa pleural. Talvez a jugular interna direita seja muito mais segura. Mas um landmark interessante, você, a partir do nó external, traçar uma linha reta, onde é a clavícula,
onde é a parte inferior da clavícula nessa linha reta, é a união aí do terço medial com os terços distais, é o local da punção. Anestesia, 45 graus, você vai obter uma punção. Aqui um exemplo de um vídeo para a gente verificar a punção de Seldinger. Ó, os landmarks, ó, se você traçar uma linha reta, ela vai cair justamente no terço, na união do terço medial com os terços distais. Veja que o cirurgião ele está paramentado, ele está fazendo com rigor de técnicas assépticas, vai fazer anestesia local. Ah, mas ele já está anestesiado no centro cirúrgico e tal, não preciso da anestesia. É legal. Muitas vezes você tem a injeção de anestésicos venosos, tem que tomar um cuidado. Olha o guiazinho como ele é. Então, olha lá, a punção é de agulha, você introduz essa punção em direção ao nó external, geralmente 45 graus, até você obter uma amostra sanguínea. Geralmente essa amostra precisa ser de sangue venoso. Uma vez tendo essa amostra, você vai aplicar o fio guia, ó, que é o nosso guiazinho metálico, ele é feito para não ter nenhuma complicação. O eletrocardiograma não mostrou arritmias. Uma vez com guia metálico, você tira a agulha, que ela sai, e aí você vai fazer a dilatação da pele com o nosso guia de dilatação. Uma vez a pele dilatada, você já está autorizado a colocar o nosso guia, seja de 2 vias, como é esse caso. Importante o guia metálico sair, para você depois poder puxar o guia metálico, senão ele vai ficar lá dentro do catéter. Você pode embolizar. Uma vez que você introduza o seu catéter de forma adequada, e aí não pode ter resistência nenhuma, você vai fazer a fixação. Nesse caso, esse cirurgião, ele heparinizou o catéter para que ele pudesse fazer os procedimentos e depois conectar o soro. Eventualmente, a gente já conecta direto. E fazendo ali a fixação do catéter, porque esse catéter deve permanecer no local, é um problema muito sério ele sair do local, porque aí você vai ter que puncionar outra maneira. Um curativo asséptico para que esse catéter possa ter bom uso. Quanto tempo pode demorar o catéter? É indiferente, dependendo, se não tendo contaminação e complicações. O raio-x, olha o catéter introduzido, é bastante adequado e a gente não vê ali nenhum pneumotórax. Veia jugular interna é bastante utilizada, confortável também, talvez seja a punção mais fácil. Músculo esquerno-cleidomastoide tem uma inserção external, uma inserção clavicular e a inserção mastoide é óbvio. Na hora que os triângulos das inserções se encontram, lá no ápice deles, nós vamos puncionar a 30 graus em direção ao mamilo homolateral. Tá com a cabecinha virada, você vai fazer a sua punção sem a mínima dificuldade. Talvez essa seja a punção mais adequada. Esse triângulo, ele chama Sedilot. Olha, inserção external, inserção clavicular. Bem na base do triângulo, essa punção a 30 graus, em direção ao mamilo homolateral. Pode fazer pneumotórax? Pode, mas é mais difícil devido à distância. Mais difícil do que a punção da subclávia. A jugular externa, eventualmente, ela pode ser utilizada como dissecção, como punção, muito mais usada com dispositivos tipo abocate e gelco, aí a gente não considera profunda porque ele não ganhou a cava. E lembrar da punção femoral, que é também bastante utilizada, que é bastante tranquilo, você pode usar a técnica de Seldinger também, e lembrar que a veia ela é medial à artéria. Então, uma vez você palpando a artéria femoral, você pode puncionar a veia com o mesmo dispositivo. Claro que o catéter ele vai ficar ali na cava inferior, não vai ficar lá justo átrio direito, porque a distância é grande, a não ser que eu tenha fazer um cateterismo, eu chegue até lá e tenha distância para isso. Mas a veia femoral também é bastante utilizada. Não tem muito mistério. Lembrar dessas indicações, contraindicações, desses efeitos técnicos, uma aula que vai te ajudar para questões, mas principalmente no seu dia a dia, porque todo médico precisa saber toda a técnica e fazer esses procedimentos com segurança. Um dia vai precisar, não é verdade? Grande abraço, gente!